A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, pastora Cláudia Breves Cardoso, com a palavra de vida para você. Vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 2, versículo 14. Jeremias 2, 14, diz assim: É Israel, porventura, um servo? É um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Olha essa palavra. É Israel, porventura, um servo? É um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Israel era um filho de Deus livre. Era uma nação já liberta do Egito, do seu cativeiro de 400 anos. E agora, pelo pecado, se faz escravo. Pelo pecado que pratica, se faz escravo. Deus criou Israel livre, mas ele se fez escravo, como um animal que Deus criou para ser livre e desagrilhado. Mas quando ele nasce, irmãos, no zoológico, ele nasce com a sensação de que ele é livre, mas ele está preso. Quando ele começa a correr, ele vai se debater, ele vai se deparar com a grade do zoológico, com o limite para ele. Né? Ele nasce no zoológico, ele não sabe, mas ele já nasce um animal escravo. O limite dele são, seu limite são as grades, porque nasceu ali dentro do zoológico. Assim também é o servo de Deus, uma criança, um servo de Deus que nasce no lar, uma criança que nasce no lar, onde os seus pais estão presos no pecado. Ele não sabe, mas ele está nascendo num ambiente de opressão, num ambiente de prisão. É muito forte essa palavra. É um escravo sem na realidade se dar conta disso. É um escravo sem dar conta disso. O povo de Judá, ele veio a pecar na idolatria, no abandono a Deus, abandonando o noivo. No livro de Jeremias, o Senhor fala muito do adultério espiritual, né? O meu povo me abandonou, me trocando por outros deuses. Eles estavam em Canaã, terra de liberdade, mas estavam vivendo como se tivessem ainda no Egito, terra de escravidão. Estando livre em Canaã, fora do Egito, entrou em grilhões da idolatria, da feitiçaria, da falta de fé. Se perdeu, irmãos, se submetendo aos grilhões da iniquidade. E hoje em dia é diferente? Não. Quantas pessoas que já conhecem a verdade, já conhecem a palavra de Deus, sabe do caminho estreito, sabe que Jesus é o único Salvador, sabe que não pode se conformar com este mundo, tomar a forma do mundo, mas estão caminhando novamente para grilhões, estão entrando. É como um passarinho que estava preso na gaiola por muito tempo. E de repente alguém abre a portinha da gaiola e fala assim: voa, pode voar. E ele fica preso lá dentro, ele não quer. Aí às vezes ele sai, voa um pouquinho aqui fora e não sabe viver livre, ele volta novamente para aquela gaiola. Quantas pessoas que o Senhor libertou, que o Senhor curou, que o Senhor fez a obra e que estão voltando novamente para estar debaixo de um jugo de escravidão. Como diz lá em Gálatas também. Olha que palavra tremenda. Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Fica firme na liberdade. Cristo já te libertou, não tenha medo de viver a liberdade. Não tenha medo de ser livre. Não tenha medo de amar, de perdoar, de recomeçar. Não tenha medo de pregar o evangelho, de dizer que é um cristão verdadeiro. Não tenha medo de perder a amizade, de família se afastar. Porque, irmãos, Deus coloca ao seu lado amigos de Deus, família de Deus. Deus traz para você uma nova vida em Cristo. Volta para o caminho estreito. É no caminho estreito que você tem liberdade. É em Cristo que você tem liberdade, liberdade genuína, né?
Aleluia! Ele sendo filho, o povo de Judá sendo filho, se fizeram escravos. Isso é muito sério. Quando uma criança nasce num lar de pais que vivem em pecado, distantes de Deus, elas nascem num lar de escravidão. Mas eu quero te dizer, Jesus é a porta da liberdade. Jesus é a porta da salvação, é a porta para a liberdade verdadeira que você tanto precisa, que a sua família precisa. Que os pais se rendam a Cristo para que os seus filhos possam nascer num lar de liberdade. Que os pais se rendam a Cristo para que os seus filhos encontrem o caminho da liberdade. Precisamos deixar como legado, como herança, como testemunho para os nossos filhos a liberdade em Cristo. Não tem uma herança maior. A liberdade em Cristo é maior que o ouro e a prata. A liberdade em Cristo é maior que posição e título e cargos. A liberdade em Cristo. Deixa esse legado para os seus filhos. Não volte para a escravidão do pecado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?